Olá, boa noite. Meu nome é Elisa e hoje nós, do Medicina 2, vamos falar um pouquinho para vocês sobre síndrome nefrítica. Se vocês têm mais interesse em mais assuntos de medicina, é só se inscrever no nosso canal e nos seguir no Instagram, também Medicina 2, nós vamos falar depois. A síndrome nefrítica, o que é? É um conjunto de sinais e sintomas que ocorrem devido à inflamação glomerular. Então, uma doença, ela desencadeia a inflamação glomerular e com isso nós vamos ter os sintomas característicos, que seriam a oligúria e outros sintomas que são consequências dessa oligúria, e a hematúria, que também é uma hematúria muito característica. E quais são essas consequências da oligúria? Seriam a hipertensão arterial, devido ao acúmulo de líquido, a congestão volêmica que vai ocorrer devido a essa oligúria, o edema, que vai ser consequência da congestão volêmica também, proteinúria subnefrótica, que seria uma perda de proteína na urina, porque o rim ele não está conseguindo filtrar do jeito que deveria, mas essa perda de proteína ela vai ser subnefrótica, porque ela não vai ser tão grande quanto na síndrome nefrótica, que seria mais de 3,5 gramas por 24 horas. Então, ela fica ali entre 0,5 e 3,5 gramas por 24 horas. E se essa oligúria ela se mantém, vai ocasionar a insuficiência renal. E a hematúria? Quais são as características da hematúria? É uma hematúria, quando macroscópica, ela vai gerar a urina cor de Coca-Cola, e quando microscópica, ela vai formar os cilindros hemáticos e as hemácias dismórficas, como nós vamos descrever melhor daqui a pouco. E como que ocorre esses sinais e sintomas? Inicialmente, alguma doença ela vai desencadear a inflamação glomerular. Com isso, nós vamos ter migração dos leucócitos para essa região de inflamação, e esses leucócitos eles vão obstruir as fendas de filtração, porque eles vão revestir a parede da fenda e com isso vai obstruir. Então, o filtrado glomerular, a urina, ela não vai conseguir se formar do jeito que deveria, porque ela teria que atravessar essa barreira formada pelos leucócitos. Isso vai gerar oligúria. Esse líquido que não está conseguindo ser excretado pela urina vai congestionar, formar uma congestão volêmica, que vai gerar hipertensão arterial, edema e, quando prolongado por muito tempo, vai gerar retenção de excretas e podendo gerar síndrome urêmica e insuficiência renal aguda. Essa inflamação glomerular, ela também vai ocasionar hematúria, porque ela vai gerar uma alteração da microestrutura do glomérulo. Com isso, as hemácias elas vão sair pela fenda de filtração, que geralmente não aconteceria. Só que essas hemácias, para elas poderem sair pelas fendas de filtração, elas vão precisar passar por essa barreira formada pelos leucócitos. Então, isso vai fazer com que as hemácias elas sofram uma deformação irreversível, gerando as hemácias dismórficas. Essas hemácias dismórficas, quando elas passam pelo túbulo renal, elas vão, se ligar à glicoproteína de Tom Hochschild. Ela é produzida na alça de Henle e fica retida ali no túbulo renal até que ela se desprende do túbulo e vai para a urina, formando os cilindros, que quando estão ligados à hemácia vão ser os cilindros hemáticos. Existem outros tipos de cilindros, como os leucocitários, que não ocorrem nessa doença específica. E quais são as possíveis etiologias da síndrome nefrítica? Nós temos as pós-infecciosas, sendo a principal representante a pós-streptocócica, e temos as não pós-streptocócicas, seriam, por exemplo, por endocardite, por malária, por hepatite B e C. Temos a síndrome nefrítica gerada por doenças sistêmicas, o principal representante é o lúpus eritematoso sistêmico, mas também podemos ter a crioglobulinemia pelo vírus C.
E temos as doenças primárias do glomérulo, que dessas a principal representante é a doença de Berger, ou nefropatia por IgA, e a glomerulonefrite mesângio-capilar. Dentro dessas etiologias, nós vamos focar principalmente na pós-streptocócica e na nefropatia por IgA, que são as que mais caem em prova e as que mais são vistas na vida real. Primeiro, a glomerulonefrite pós-streptocócica. Ela é uma sequela da infecção por cepas nefritogênicas dos estreptococos beta-hemolíticos do grupo A. Dentre eles, o principal representante é o Streptococcus pyogenes. É a principal causa de nefrite aguda em crianças, principalmente entre 2 e 15 anos. E é uma síndrome nefrítica pura, ou seja, ela só vai ter o quadro clínico característico, que seria hipertensão arterial, edema, oligúria, proteinúria subnefrótica e hematúria dismórfica. Outros comemorativos não são comuns nessa doença, e essa doença ela cursa geralmente com consumo de complemento, o que é importante para diferenciar ela de outras causas de síndrome nefrítica. Outra coisa importante para diferenciar a GNPE de outras doenças que cursam com síndrome nefrítica seria o período de incubação, porque quando ela ocorre após uma faringoamidalite por Streptococcus pyogenes, ela vai começar a se manifestar depois de 7 a 21 dias depois da infecção, e quando ela ocorre após uma piodermite gerada por Streptococcus pyogenes, ela vai iniciar após 15 a 28 dias da infecção. E como que ocorre essa síndrome nefrítica no contexto da glomerulonefrite pós-streptocócica? Existem 3 teorias de como isso ocorre. O primeiro seria o mimetismo molecular, porque o Streptococcus ele possui um antígeno que se assemelha muito a uma proteína presente nos glomérulos. Então, quando o sistema imune ele decide atacar o Streptococcus, especificamente a cepa nefritogênica, ele vai acabar atingindo também os glomérulos e com isso, atacando também os glomérulos e com isso desencadeando a inflamação. Outra teoria seria o depósito dos antígenos eles se depositarem nos glomérulos e com isso eles ficam retidos ali, eles não conseguem ser filtrados. Então o sistema imune vai atacar esses antígenos que estão no glomérulo e gerar inflamação glomerular. E a terceira teoria seria por depósito de imunocomplexo. Então nosso corpo ele produz anticorpos contra os antígenos do Streptococcus pyogenes. Esses anticorpos, junto com antígenos, vão formar um imunocomplexo, e esse imunocomplexo, por ser muito grande, ele vai se depositar no glomérulo e não vai conseguir ser filtrado. Então, nosso corpo vai vai começar a atacar esse imunocomplexo e também gerar inflamação glomerular. Como que é dado o diagnóstico? Primeiro, você vai ter uma suspeita clínica, que seria uma síndrome nefrótica pura em crianças entre 12 e 15 anos, após uma infecção estreptocócica, sempre ficar atento ao período de incubação, de 7 a 21 dias ou de 15 a 28 dias. A partir disso, você vai fazer um exame laboratorial e, no último caso, biópsia. Nós vamos ver em quais casos nós fazemos biópsia, mas raramente vai ser necessário. No exame laboratorial, no EAS, nós vamos ver as hemácias dismórficas e os cilindros hemáticos. Também vamos ver a proteinúria subnefrótica. No exame de função renal, nós vamos ver uma diminuição do débito urinário e um aumento da creatinina. No exame para buscar complemento, nós vamos ver um C3 baixo, um CH50 baixo, porque, como eu disse, essa cursa com o consumo de complemento, ao contrário de outras causas de síndrome nefrítica. E também vamos buscar os anticorpos contra o Streptococcus, que seria pelo strep test. Então, temos o antistreptolizina, que seria o AISLO, está escrito errado aí, é AISLO. Esse anticorpo, ele ocorre principalmente nas faringoamidalites, ele vai estar presente principalmente nas faringoamidalites,
E o anti-DNase B nas piodermites, porque a piodermite geralmente ela não positiva o aslo, só a anti-DNase B. Outros potenciais anticorpos que podem ser buscados seria o anti-hialuronidase e o AS-case. A biópsia. Quando que nós vamos indicar a biópsia? Muito raramente ela vai ser necessária, assim, em menos de 10% dos casos, mas quando nós temos evidência de doença sistêmica, quando tem uma oligúria persistente ou anúria, como nós vamos ver, geralmente a oligúria só dura até 7 dias, quando dura mais que 7 dias é preocupante, um complemento baixo por mais de 8 semanas, uma proteinúria nefrótica, ou seja, mais de 3,5 gramas dia por mais de 4 semanas e uma hematúria macroscópica por mais de 6 semanas. Todos esses são indicações de que provavelmente não seria uma GNPE, então é preciso buscar um diagnóstico diferencial, por isso nós vamos fazer a biópsia. E na biópsia, quais são os achados característicos da GNPE? Na microscopia óptica, geralmente não tem um achado específico da GNPE, a gente só vai ver hipercelularidade epitelial e mesangial e infiltrado neutrofílico, mas isso a gente vai achar em outras doenças que cursam com síndrome nefrítica também. Na microscopia eletrônica, nós teremos depósitos subepiteliais e eletrodensos, que seriam as corcovas ou os ramps, e no imunofluorescência, nós vamos ver depósitos de IgG e complemento com padrão granular. E o tratamento? Não existe um tratamento específico para GNPE. O que nós vamos fazer é um tratamento de suporte para lidar com os sintomas, então diminuir a hipertensão, a congestão volêmica, diminuir o edema e, com isso, melhorar os sintomas até que a pessoa melhore por si mesma, porque geralmente a GNPE ela melhora sozinha, depois de algumas semanas. Então, qual seria o tratamento de suporte? Uma restrição hidrossalina. Caso a restrição hidrossalina não seja suficiente para melhorar a congestão, nós podemos lançar mão de diuréticos, principalmente a furosemida, que é diurético de alça. Caso o diurético ainda não seja suficiente para diminuir o edema e a hipertensão, vamos lançar mão de vasodilatadores, principalmente a nifedipina, hidralazina e o nitroprusiato. E caso ainda assim não funcione, em último caso, nós fazemos a diálise. E a antibiótico terapia, quando que ela vai ser usada? É importante lembrar que a antibiótico terapia ela não vai prevenir GNPE, nem em caso de faringoamidalite, nem em caso de piodermite. Então, se você dá, não deve ser usado como para tentar evitar que isso aconteça. Não vai melhorar o curso clínico da doença caso a pessoa já esteja com a GNPE e também não vai prevenir novos surtos em pacientes que tiveram GNPE e melhoraram. Esses pacientes têm a mesma probabilidade de ter GNPE novamente que uma pessoa normal. Então, a antibiótico terapia não vai servir para isso, mas ainda assim a gente faz a antibiótico terapia em casos de GNPE para eliminar cepas nefritogênicas do streptococcus e impedir que outras pessoas entrem em contato com o Streptococcus pyogenes que seja nefritogênico. E o prognóstico dessa doença? Geralmente ele é muito bom. A maioria dos pacientes ele vai se recuperar rapidamente do quadro agudo sem sequelas renais. Por isso mesmo que nós só vamos fazer um tratamento de suporte para os pacientes sintomáticos. O pior prognóstico é em adultos e nós vamos analisar se a pessoa tem ou não um prognóstico ruim de acordo com a oligúria. Porque como eu vou mostrar aqui, os sintomas, os achados laboratoriais, eles podem persistir por muito tempo. Então, a proteinúria leve, ela pode persistir por 2 a 5 anos, hematúria microscópica até 12 meses, a hipocomplementemia até 8 semanas, e somente a oligúria, que ela deve durar até 7 semanas. Então, nós usamos a oligúria como marcador de prognóstico. Se em até uma semana a pessoa não melhorou da oligúria,
Então, é indicada uma biópsia renal para procurar diagnósticos diferenciais e para tentar ver o quão grave é esse caso. Aí, qual é a outra principal doença que se cursa com síndrome nefrítica? Seria a nefropatia por IgA ou doença de Berger. É a lesão glomerular que mais primária, mais comum, geralmente acomete homens jovens e ela ocorre por lesão glomerular, por ataque. O IgA ele vai e ataca o glomérulo e com isso vai causar a síndrome nefrítica. Só que não necessariamente vai cursar com síndrome nefrítica. Como nós vamos ver, na verdade, somente 10% dos casos, até menos de 10% dos casos, eles vão cursar com síndrome nefrítica. Mas, por ser um importante diagnóstico diferencial de GNPE, ela geralmente cai em prova e por isso a gente vai dar um enfoque especial nela nessa aula. Então, quais são as apresentações clínicas da nefropatia por IgA? A mais comum seria uma hematúria recidivante, que seria uma pessoa, um homem jovem, que ele tem um quadro de hematúria assintomático, não tem outros sintomas. Aí fica um tempo, uma semana mais ou menos, com essa hematúria e depois melhora. Melhora, pode melhorar por semanas, meses, e aí depois volta a ter hematúria por um período de tempo. A hematúria some, fica mais algumas semanas, alguns meses e volta novamente. Essa é a forma mais comum da nefropatia por IgA. Outra forma também muito comum seria a hematúria microscópica dismórfica isolada, que é quando o paciente ele vai ter somente hematúria microscópica de forma constante, mas sem nenhum outro sintoma, completamente assintomático. E geralmente esses casos, em um EAS de rotina, o paciente ele vai descobrir que ele tem essa hematúria. E, como eu disse, em menos de 10% dos casos é quando o paciente ele vai cursar com síndrome nefrítica, que aí vai ter hipertensão, vai ter oligúria, vai ter proteinúria subnefrótica e todos os outros comemorativos característicos da síndrome nefrítica. A importância da nefropatia por IgA, mais do que ela mesma, porque, como eu disse, geralmente ela não tem um quadro muito característico, um quadro grande, mas geralmente ela cursa com algumas doenças. Então é importante sempre ficar de olho quando você tem uma hematúria recidivante ou uma hematúria microscópica num achado no IAS. Por quê? Até 1/3 dos pacientes com cirrose hepática, eles vão cursar com a nefropatia por IgA. Porque quando o paciente ele tem a cirrose hepática, o fígado ele fica incapaz de metabolizar o IgA e ele acaba se depositando nos rins e com isso vai causar a hematúria ou a síndrome nefrítica. Outra doença importante que cursa com a nefropatia por IgA seria a doença celíaca. Também até 1/3 dos pacientes com enteropatia por glúten podem ter nefropatia por IgA. E a dermatite herpetiforme, geralmente ela cursa com a doença celíaca, elas são muito relacionadas. Então, também, geralmente, ela está relacionada com a doença de Berger. Outra condição associada, um pouco menos associada, mas que também é importante levar em consideração, é o HIV. Geralmente, o HIV ele vai cursar com a GES colapsante, que eu expliquei melhor na aula de síndrome nefrótica. Mas, em alguns casos, também pode cursar com nefropatia por IgA. Então, é sempre importante levar em conta essa condição quando nós estamos de frente com essa doença. E quais são os achados frequentes? Geralmente, você vai ter um aumento de IgA no sangue. Você também pode ter depósitos de IgA na pele. Muito importante, não tem consumo de complemento, então é importante diagnóstico diferencial com a glomerulonefrite pós-streptocóxica. Então, se você tem um quadro de síndrome nefrítica, mas você não tem consumo de complemento, você tem que pensar em nefropatia por IgA e não em glomerulonefrite pós-streptocóxica. E também vai ter o achado da hematúria dismórfica. Na biópsia, nós vamos ter depósitos intensos de IgA no mesanjo,
Mas a biópsia, novamente, ela é muito pouco feita. Raramente nós vamos lançar mão da biópsia. O curso clínico. Mais de 90% dos pacientes eles vão permanecer com uma hematuria microscópica de forma constante, porém assintomática, e pode intercalar ou não com casos de hematuria macroscópica que vai e volta. Dentro desses pacientes, desses mais de 90% dos pacientes, 50% eles vão manter esse quadro de forma estável por anos, porém 50% desses pacientes eles vão evoluindo para doença, insuficiência renal crônica terminal ao longo de décadas. Por isso também é importante sempre investigar, por mais que não seja uma doença que cause muitos sintomas, é sempre importante investigar. Menos de 5% dos pacientes eles vão ter remissão completa, depois de alguns quadros da doença eles vão melhorar e nunca mais vão ter. E menos de 5% dos pacientes eles vão evoluir para a insuficiência renal terminal de forma rápida, em menos de 4 anos depois do diagnóstico. Quais são os fatores de mau prognóstico para uma evolução pior da doença? Seria o sexo masculino, ter maioridade, quanto mais velho você descobrir esse diagnóstico, pior. Você desenvolver RAS, então ou uma proteinúria persistente, então você cursar com síndrome nefrítica, tendo a nefropatia por IgA. Ter uma creatinina maior que 1,5 grama por decilitro e você ter a ausência de hematuria macroscópica. Você só ter hematuria microscópica também é um fator de mau prognóstico. E o tratamento? Na grande maioria dos casos não precisa. Somente pacientes que cursam com a síndrome nefrítica, ou seja, eles ficam hipertensos ou cursam uma proteinúria com mais de 1 grama dia. Os pacientes nós vamos lançar mão da IECA. E pacientes com indicadores de mau prognóstico, nós vamos fazer tratamento com corticoide. E por fim, vamos falar um pouco sobre a glomerulonefrite rapidamente progressiva, que seria uma glomerulonefrite, só que ela evolui para lesão renal terminal muito rapidamente, então em semanas ou poucos meses, porque geralmente a glomerulonefrite se ela evolui para lesão renal terminal é depois de anos. Nesse caso, são pacientes que evoluem em semanas ou poucos meses. E isso ocorre por quê? Devido à formação de crescentes. E o que são crescentes? São formas expansivas, quase como tumores, dentro da cápsula de Bowman, que vão crescer e comprimir as estruturas vizinhas, formando, e elas ficam em formato justamente da lua crescente, por isso esse nome. E com isso elas vão lesar essas estruturas vizinhas e destruir o glomérulo. Como que ocorre essa formação de crescente? Geralmente, a doença que gera essa glomerulonefrite, ela vai gerar a ruptura dos vasos capilares. Com isso, nós vamos ter extravasamento de monócitos, principalmente linfócito T, mediadores pró-inflamatórios, como as citocinas, e de fibrinogênio. E com isso, vamos ter proliferação epitelial no epitélio parietal. E com essa proliferação vai crescer, vai expandir, vai comprimir o glomérulo e vai gerar esclerose glomerular. E essa esclerose glomerular, ela pode também evoluir para a esclerose tubulointersticial e gerar falência renal. E quais são os tipos de glomerulonefrite rapidamente progressiva? Nós temos 3 tipos, esses 3 tipos são classificados de acordo com a imunofluorescência. O tipo 1 é uma glomerulonefrite por anticorpo, que seria o anti-MB, é a doença de Goodpasture, eu vou falar um pouquinho dela daqui a pouco. O tipo 2, que ela é bem mais frequente, seria a glomerulonefrite por depósito de imunocomplexos. Ela é a que tem um maior número de doenças que podem cursar com isso. Seria as doenças renais primárias, como a nefropatia por IgA, as doenças infecciosas, como a glomerulonefrite pós-streptococcus, endocardite infecciosa, as doenças sistêmicas, principalmente o lúpus, mas também a crioglobulinemia. E o tipo 3 seria a paucimune, ou seja, ela não tem depósito nem de anticorpos, nem de imunocomplexos, que seria a principal delas seria a granulomatose de Wegener, é uma vasculite
muito importante. Agora falando um pouquinho sobre a doença de Goodpasture, ela é bem rara, mas ela tende a cair um pouco nas provas, por isso eu vou falar um pouquinho dela. Ela é muito rara e ela ocorre devido à produção de anticorpos anti-membrana basal. E com isso, esses anticorpos eles vão atingir a membrana basal do pulmão e a membrana dos alvéolos e a membrana basal do glomerular. Então, ela vai formar a síndrome pulmão-rim, que ela é uma síndrome que vai cursar com pneumonite hemorrágica, devido ao ataque à membrana alveolar, e com a glomerulonefrite rapidamente progressiva, devido ao ataque à membrana basal glomerular. Geralmente, o diagnóstico ele vai se dar pela biópsia renal, quando na imunofluorescência nós vamos ver um padrão linear, e na microscopia óptica nós vamos ver a formação de crescentes em mais 50% dos glomérulos. No laboratório, nós podemos ver esse anticorpo em mais de 90% dos casos, mas ele não fecha diagnóstico. E é uma doença que cursa sem consumo de complemento, então é importante diagnóstico diferencial da glomerulonefrite pós-estreptocócica. O tratamento seria a plasmaférese e a prednisona mais algum imunossupressor, seria ou a ciclofosfamida ou a azatioprina. Esse conjunto prednisona e imunossupressor nós usamos em qualquer caso de glomerulonefrite pós-estreptocócica. Aí, mais a plasmafese seria especificamente na doença de Goodpasture. Foi isso, espero que tenham gostado. E caso vocês tenham mais interesse nesse assunto, vocês podem ver outros vídeos do canal ou nos seguir no Instagram, no Medicina 2.